Me chamo Tiziana, realizei esse trabalho justamente com a Maria Patrícia e a Silvia Helena. Nós somos da Universidade Federal do Ceará. Estamos enviando esse trabalho para o 12º Fórum Ambiental da Alta Paulista, cujo título do trabalho é Análise Comportamental de DBO, IOD e Reservatório Estratificado mediante a aplicação de teoria fúsica. Fazendo uma introdução sobre esse assunto, é importante frisarmos um pouco a respeito da estratificação térmica. A estratificação térmica nada mais é do que uma diferença de temperatura entre as camadas de água. A gente sabe que nessa camada superior existe maior incidência solar, então faz com que a temperatura nessa região seja mais elevada do que nas regiões mais internas. E essas diferenças de temperatura também geram diferenças de densidade. Então, cria uma barreira física entre essas camadas, fazendo com que elas não se misturem e tenham estabilidade térmica. Também é válido ressaltar que cada uma dessas camadas tem suas características distintas, sejam físicas, químicas ou biológicas. Para esse trabalho foi utilizado duas ferramentas bastante valiosas que auxiliam o gerenciamento dos recursos hídricos, que é a modelagem matemática computacional e a teoria fúsica. A modelagem matemática, ela consegue prever impactos decorrentes de mudanças hidrológicas, climáticas, e não demanda grandes gastos quando se comparados a um trabalho realizado em campo, que é necessário equipamentos, uma equipe de profissional e também de uma infraestrutura para realizar as análises. Tudo isso nos fornecendo uma descrição matemática bem próxima da realidade. A teoria fúsica tem como principal vantagem que não necessita de uma grande base de dados para se obter resultados satisfatórios. O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma metodologia que permita avaliar o risco de falha de um reservatório estratificado em cenários extremos de mudanças hidráulicas e hidrológicas, verificando o comportamento da demanda bioquímica de oxigênio e do oxigênio dissolvido. Quanto à metodologia, foram feitas algumas considerações. A primeira delas é que o reservatório foi dividido em duas camadas. A região de superfície, que foi chamada de camada 1, que é o epilíneo, e a camada de fundo, que foi chamada de camada 2, que é o hipólíneo. Em cada camada, as concentrações foram consideradas iguais em toda a extensão das mesmas, ou seja, um sistema bem misturado. Foi considerado o lançamento de carga poluente apenas na camada superior, não havendo entrada na camada inferior. A vazão regularizada tem saída apenas pela camada superior. A área horizontal foi considerada constante com a profundidade. A fotossíntese ocorre apenas na camada superior e a respiração ocorre nas duas camadas. Aqui está a representação do modelo proposto, no qual temos a camada 1 e a camada 2, com a área entre as superfícies constante ao longo da profundidade. Temos para a camada 1 a entrada e a saída, a evaporação e o lançamento, processos de respiração e fotossíntese. Na camada 2 temos o processo de respiração. Quanto ao modelo fusificado, quando você diz fusificar um parâmetro, nada mais é do que atribuir a um valor médio, atribuir um desvio padrão, seja para menos ou seja para mais. No caso, foi utilizado um desvio padrão de 20%, então todos os parâmetros que foram fusificados, eles têm essa forma triangular de pertinência, ou seja, o valor médio menos os 20%, que é o XL, e mais os 20%, que é o XU. Aqui nós temos as equações que calculam as concentrações dessas substâncias em cada camada. Para DBO na camada 1 é calculada através dessa fórmula,
para DBO na camada 2 através dessa fórmula. Essas equações saíram dos balanços de massa para a camada 1 e para a camada 2. Da mesma forma, o oxigênio dissolvido. Essa equação calcula a concentração de OD na camada 1 e essa calcula a concentração de OD na camada 2. Então, cada um desses parâmetros que tem esse símbolo em cima, ele está fusificado, ou seja, foi atribuído a ele um desvio padrão para mais e para menos, formando aquela forma triangular de pertinência. Quanto ao risco e a garantia. O risco é a possibilidade de ocorrência de efeitos, fatos ou resultados indesejáveis. Aqui nesse caso, o efeito indesejado é a eutrofização. Então, uma vez que você conhece esse risco, uma vez que ele está quantificado, você consegue gerenciá-lo de uma melhor forma, de modo que você consiga evitar que esse efeito indesejado aconteça, ou que pelo menos você diminua os impactos que esse efeito indesejado pode ocasionar. Para o cálculo do risco, a metodologia FUSE prevê a relação entre dois parâmetros. O R, que é a resistência, nada mais é do que o valor estabelecido pela norma ou o limite que você deu para o seu sistema. No caso, foi utilizada uma resistência de 6 mg por litro, tanto para o OD quanto para a DBO. E a carga, que é justamente a concentração que você encontrou utilizando aqueles balanços de massa. Então, a diferença entre esses dois parâmetros é a chamada função marginal de segurança. Essa função marginal de segurança ela é responsável por caracterizar o desempenho do sistema. De que maneira? Se essa diferença for maior ou igual a zero, significa que a resistência é maior do que a carga. Então, temos um risco mínimo, um risco mínimo de eutrofização, risco de falha e uma garantia máxima, garantia 1. Mas, se essa diferença for negativa, significa que a carga está maior do que o limite. Então, isso nos dá um risco máximo e uma garantia igual a zero, que é o risco mínimo. Para calcular esse risco e essa garantia, nós temos essas duas fórmulas. Para o risco, é a integral de menos infinita até zero de μm/dm. Esse μ/dm é exatamente a função de pertinência, aqui o eixo vertical, dividido pela integral de menos infinito até mais infinito de μ/dm, que nada mais é do que a razão entre a área negativa, que é essa de pontinhos, dividida pela área total, que é a área cinza. E a garantia é dada por essa fórmula, que é a integral de 0 até mais infinito de μ/dm, dividido pela integral de menos infinito até mais infinito de μ/dm, que é exatamente a área positiva do gráfico, a influência positiva. Então, é a área positiva dividido pela área total. Quanto aos resultados, aqui foi utilizado o seguinte, que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, que no caso foi utilizado 15.000 metros cúbicos por mês, e uma vazão evaporada igual a zero. O objetivo foi testar como a DBO e o OD se comportam quando o volume do reservatório não varia com o tempo. Então, o que foi feito? Para a vazão de entrada, lançamento de carga poluente e temperatura, esses parâmetros foram variados e se observou como o OD e a DBO se comportaram. Na primeira delas, fizemos a variação da vazão de entrada, ou seja, cada um daqueles elementos da tabela ficaram fixos e variou apenas a vazão de entrada. O que foi que aconteceu?
variando essa vazão entre 15 e 21 mil metros cúbicos por mês, a gente observa que à medida que aumenta essa vazão, a DBO diminui, tanto na camada 1 quanto na camada 2. Por quê? Como você está adicionando água ao seu reservatório, você está diluindo aquelas concentrações. Então, está fazendo com que a DBO diminua à medida que você aumenta essa vazão. Enquanto que no oxigênio dissolvido, a gente observa que à medida que aumenta essa vazão de entrada, a concentração de OD aumenta também. Porque como foi considerado que a água que está entrando no reservatório é uma água de boa qualidade, isso faz com que haja uma melhoria da qualidade da água. Aqui nós temos o gráfico função marginal de segurança versus vazão de entrada, no qual a gente observa o seguinte, que à medida que você aumenta essas vazões, o gráfico vai se deslocando para a direita. Então, à medida que você desloca esse gráfico para a direita, essa área negativa está ficando cada vez menor. Então, vai ser a área negativa dividida pela área total, vai ser um risco bem baixo, que é exatamente o que a gente observa aqui através desse outro gráfico, que à medida que você aumenta a vazão, o risco também vai diminuindo e, consequentemente, a confiabilidade do sistema vai aumentando. A confiabilidade é o mesmo que garantia. Para o segundo cenário, nós temos a variação de lançamento de carga poluente, no qual, à medida que você aumenta esse lançamento de carga poluente, a concentração de DBO também aumenta. E isso é verdade, porque você está adicionando carga ao sistema. Então, se você está adicionando carga ao sistema, a DBO vai aumentar, tanto na camada 1 quanto na camada 2. E se a DBO aumenta, consequentemente, o OD diminui. Isso porque as espécies decomposidoras, elas vão utilizar o oxigênio que está na água para decompor essa matéria orgânica presente na carga poluente. E isso faz com que essa quantidade de oxigênio diminua nas duas camadas. Aqui nós temos o gráfico função marginal de segurança versus lançamento. A gente observa o seguinte, que à medida que aumenta essa vazão, esse lançamento de carga, o gráfico vai se deslocando para a esquerda. Então, se o gráfico vai se deslocando para a esquerda, essa área negativa está ficando cada vez maior. Então, isso nos dá um risco mais elevado. E a gente observa melhor aqui nessa outra figura, que à medida que você aumenta o lançamento de carga poluente, o risco vai aumentando. A gente pode observar aqui que a partir de 2.500 kg por mês, esse risco já é um risco máximo, né? Um risco igual a 1. E de forma complementar, a confiabilidade do sistema é mínima, 0. Para o terceiro cenário simulado, fizemos a variação de temperatura. Aqui a gente observa que à medida que aumenta a temperatura, a concentração de DBO não modifica. Isso porque a DBO não depende da temperatura. Coisa contrária ao que a gente observa aqui com o oxigênio dissolvido. A gente observa que à medida que aumenta essa temperatura, a concentração de oxigênio dissolvido vai diminuindo. Isso porque são grandezas inversas, né? Inversamente proporcionais. À medida que aumenta a temperatura, a solubilidade de minerais na água, ela vai diminuindo. Então, tanto na camada 1 quanto na camada 2, a gente observa um decréscimo da concentração de OD. E aqui temos o gráfico função marginal de segurança versus temperatura, que à medida que você aumenta a temperatura, o gráfico vai se deslocando para a direita. Então, se vai se deslocando para a direita, a área negativa vai ficando cada vez maior. Então, a área negativa maior dividido pela área total vai nos dar um número mais elevado. Então, o risco de falha do sistema, o risco de eutrofização também é mais elevado.
E a gente observa aqui nesse gráfico o mesmo resultado, que à medida que você aumenta a temperatura, o risco de falha do sistema também vai aumentando. Principalmente aqui, depois dos 20 graus Celsius, já passa de 50% do risco de falha. Quanto às conclusões, quanto maior a vazão de água na entrada, menor o risco de falha, já que a concentração de OD aumenta por consequência da diminuição de DBO. Para lançamentos maiores do que 2.000 kg por dia na camada 1, o risco de falha aumentou significativamente, devido à diminuição da concentração de oxigênio ocasionada pela degradação da matéria orgânica. Na camada 2, mesmo para menores valores de carga simulados, esta intensidade de lançamento já foi capaz de interferir nas concentrações de oxigênio, diminuindo-as ainda mais. E para os lançamentos maiores do que 70 kg por dia, foram observadas condições de anoxia. A temperatura exerce influência direta sobre a solubilidade do oxigênio na água, sendo que a partir de 20 graus Celsius interfere de forma significativa no risco de falha do sistema, apresentando riscos maiores do que 50%. Então, também podemos concluir que a metodologia proposta é capaz de produzir resultados satisfatórios. Nós agradecemos ao Fórum Ambiental da Alta Paulista pela oportunidade de enviar nosso trabalho, à nossa universidade, a Federal do Ceará, a CAPES e ao CNPq.